Vamos então corrigir mais um exercício. E diz assim o exercício: se misturarmos num recipiente de capacidade térmica desprezível 150 gramas de água a 80 graus Celsius com 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius, considerando o calor específico da água igual a 1 cal por grau Celsius e o calor de fusão do gelo como 80 cal por grama, a temperatura de equilíbrio da mistura será de... Bom, tá aqui ó, o esquema. Tem um recipiente, dentro do recipiente eu tenho água a 80 graus e eu tenho gelo a 0 graus. Como nós temos dois objetos em contato, tendo eles temperaturas diferentes, vai se estabelecer uma troca de calor. Aqui haverá uma troca de calor. E essa troca de calor vai se processar, troca de calor. Essa troca de calor vai se processar entre dois elementos. Primeiro, vai se processar entre a água com o gelo. No entanto, um dos elementos, que é o gelo, tem uma propriedade muito interessante. O gelo, ele, ao entrar em contato com a água, essa quantidade que o texto sugere pode derreter totalmente ou pode nem chegar a derreter totalmente. Como assim? Será que a água tem calor suficiente para doar para o gelo? Se assim tiver, o gelo vai derreter todo. Mas se a água não tiver calor suficiente, o que vai acontecer? O gelo não vai se derreter totalmente e o sistema vai estar em equilíbrio sob a temperatura do gelo. Então, o que nós temos que processar primeiro aqui? Nós primeiro temos que fazer um teste para ver se a água tem ou não condição de derreter totalmente o gelo. Só aí depois nós vamos processar a troca de calor para ver qual seria a temperatura final de equilíbrio. Então, será que a água tem esse calor suficiente? Como nós vamos medir isso? Primeiro, vamos medir fazendo o seguinte: estabelecendo quanto de calor seria necessário para fazer o gelo mudar de fase. Como ele já está a 0 graus Celsius, quer dizer que ele está ali naquela temperatura de mudança de fase. A partir desse momento, o calor que ele ganhar vai ser não para fazer a temperatura elevar diretamente, mas sim o calor que ele receber vai ser para ele trocar de fase. E o nome desse calor é calor latente, quantidade de calor latente. E a quantidade de calor latente tem uma fórmula, é a massa vezes o calor latente. E aí, a massa do gelo aqui, o texto fala que é 50 gramas. Vamos multiplicar pelo calor latente. O texto sugere que esse calor latente de fusão, que é o calor latente na passagem, então seria 80 calorias por grama. Então aqui, ó, esse L, que é o calor latente, seria 80. Logo, se multiplicarmos esse valor, o resultado seria 4.000 calorias. O que nós temos? Então, se nessa condição do gelo, que ele já está a 0 graus Celsius, para mudar de fase ele precisa de 4.000, quem é que vai ter que dar esse calor? A água. Agora vamos avaliar para ver se a água tem ou não essa energia para dar ao gelo. O que pode acontecer com a água? A água, devido às pedras de gelo que aqui estão, ela vai ter essa temperatura dela de 80 graus sendo modificada ao seu valor. Modificada como? Essa temperatura ela vai diminuindo, mas qual seria o máximo? Qual seria a diminuição máxima que poderia acontecer na temperatura da água? Se tivesse uma quantidade suficiente de gelo aqui, essa água poderia chegar a 0 graus, diminuindo até chegar a 0. Essa possibilidade seria a ocorrência máxima. Então, eu vou calcular me baseando nisso. Eu vou calcular qual é a quantidade de calor que a água pode fornecer nessa situação. Que situação? Na possibilidade
que tenha gelo suficiente para fazer a água ir até 0 graus. E se assim for verdade, a quantidade de calor que a água vai fornecer para o gelo é uma quantidade de calor sensível. Sensível por quê? Porque a água ela vai doar o calor tendo mudança na sua temperatura. Sendo assim, seria a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa da água aqui envolvido, o texto fala que é 150 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura que a água pode sofrer seria de 80 até 0. E de 80 até 0 sofreria uma variação, né, de menos 80. Eu nem vou colocar o menos, porque nós só estamos interessados no valor numérico. O menos aparece aqui e iria dar no final da conta para dizer que a água perdeu esse calor, tá? Então, vou botar aqui, mas saiba que esse menos surgiu só para informar que a água estaria perdendo calor para o gelo. Então, seria 150 vezes ou 150, 150 vezes menos 80, seria menos 12.000 calorias. Ou seja, o que nós temos em mãos? Nós podemos dizer que a água ela pode ceder até 12.000 calorias. Se você comparar, para derreter o gelo, você precisa de 4.000. A água tem 12.000 para ceder. Então, o que vai acontecer? Quando esse cara entrar em contato com esse, eu tenho uma certeza. O gelo vai derreter totalmente. Depois que o gelo derreter totalmente, aí o sistema vai entrar em equilíbrio. E é a partir daí que nós vamos responder que temperatura é essa de equilíbrio. E como faremos isso? Em sala de aula, nós mencionamos que a troca de calor pode ser estabelecida da seguinte maneira. Toda vez que nós temos a troca, você pode dizer que a quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B vai ter que ser igual a 0. Quantos elementos nós temos aqui? Nós temos 2. Nós temos a água e temos também o gelo. Então, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do gelo vai ter que ser igual a 0. No entanto, o que vai acontecer com o gelo devido a essa avaliação? O gelo vai derreter totalmente, porque ele só precisa de 4.000 para derreter. A água, ele tem 12.000 para doar. Ou seja, tem energia suficiente. Então, esse gelo, ele não vai simplesmente derreter. O líquido derretido também vai ter a sua temperatura aumentada de valor. Então, quando eu for olhar para o gelo, aqui, ó, o que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter. Então, aqui, quando ele derreter, nós temos uma quantidade de calor latente. Mas ele vai só derreter? Não. Como a água tem muita energia para dar, a quantidade de líquido que foi derretido, ele também aumentará de valor. Ou seja, nós vamos ter também, já que nós vamos ter um aumento de temperatura também do líquido que foi derretido, no caso do gelo, nós vamos ter uma quantidade de calor também sensível, se tratando da massa derretida do gelo. Então, quando nós formos montar a nossa conta, nós não teremos só 2 termos, nós teremos 3 termos. Nós teremos a quantidade de calor devido à água, que vai dar calor ao gelo. Nós vamos ter a quantidade de calor para a mudança de fase do gelo. E também vamos ter a quantidade de calor sensível para fazer aquele pequeno líquido que foi derretido também elevar de temperatura. E tudo isso vai ser igual a 0. A quantidade de calor tem massa, tem fórmula. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor, no caso de quantidade de calor latente, é a massa vezes o calor latente. A quantidade de calor, se tratando do calor sensível,
aquela pequena quantidade do gelo que foi derretido e teve a sua temperatura elevada, vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura sofrida. E tudo isso vai ser igual a zero. A massa da água que está em contato inicialmente com o gelo, aqui, ó, o texto garantiu que essa água tem 150 gramas. Se é água, o seu calor específico vale quanto? 1. A variação de temperatura sofrida, nós não sabemos esse valor. Mas nós sabemos que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa variação de temperatura, nós não sabemos exatamente o valor. Por quê? Porque o texto pede qual é a temperatura de equilíbrio. Em sala de aula, eu mencionei que a temperatura de equilíbrio é a temperatura final. E eu não sei esse valor. Mas se ela é a final, eu vou subtrair a temperatura inicial da água. Qual era a temperatura inicial da água em contato com o gelo? Está aqui, ó, 80 graus. Mas a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente. Só que um detalhe, a massa aqui envolvido é esse 150 da massa da água? Não, é a massa do gelo. E a massa do gelo, o texto garante, ó, que é 50 gramas. Vezes o calor latente. O calor latente de fusão, o texto garante para vocês que é 80. Mas, da fórmula que nós montamos, essa massa aqui, o que é essa massa? O gelo foi totalmente derretido, porque nós avaliamos se ele ia derreter ou não. Então, aquelas 50 gramas de gelo não é mais 50 gramas de gelo, é 50 gramas de água. Então, essa massa aqui é a massa da água derretida. Se é a água derretida, nós podemos dizer que o calor específico vale 1. E qual é a variação de temperatura sofrida por essa água que foi adquirida pelo derretimento do gelo? Quando o gelo derreteu, ele derreteu no seu estado, ele saiu do seu estado sólido e foi para o seu estado líquido. Aqui temperatura a 0 graus. Ele tinha gelo sólido a 0. Depois que ele se derreteu totalmente, ele vai ter líquido a 0. Então, eu posso dizer que essa pequena quantidade de água estava a 0 graus. E ao receber calor, vai sair do zero e vai para a temperatura de equilíbrio, que nós não sabemos qual é, que vai ser a temperatura final. Então, quando a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, se tratando dessa água que foi derretido, a temperatura final, eu não sei, mas a temperatura inicial dela é 0 graus. Então, menos 0. E tudo isso é igual a 0. Bom, aplicando propriedade distributiva aqui, vai ficar 150 vezes x, 150x. 150 vezes, aqui é 80, tá? Errei, troca aqui, 80. 150 vezes 80, então vai ficar menos, 150 vezes menos 80 vai ficar menos 12.000. Mais 50 vezes 80 é 4.000. 50 vezes 1 é 50. 50 vezes x, então vai ter mais 50x. 50 vezes 0 é 0. Né? Então nós temos aqui 150x com mais 50x vai ser 200x. Menos 10.000 mais 4.000 vai ficar menos 8.000. E tudo isso é igual a 0. Logo, vou passar esse 8.000 para o outro lado da igualdade. Vai ficar então 200x sendo igual a 8.000. O nosso x vai ser 8.000 dividido por 200. E o nosso resultado, 40 graus Celsius. O que significa isso? Significa que esse gelo vai derreter totalmente. E o líquido aqui, que era de 150 gramas, mais o líquido do derretimento do gelo, juntos, ficaram ambos a uma temperatura final de 40 graus Celsius. Eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida podemos tirar em sala de aula.